Mãe, abre o Facebook da igreja, ver se tá. Mas tá assim, ó. Não tá pegando ele de frente. É que o notebook tá aqui. O que tá acontecendo? Essa daqui não tá. Esse tá assim. Agora tá melhor. Mas o que tá acontecendo? É que ela queria que ficasse de frente, só que por causa do notebook não dá. Pra ficar de frente, você tinha que abrir ele inteiro por ele de pé aqui. Só que não fica alto, não dá altura. Nem em cima daquela caixinha? Eu acho que dá, só que daí ele vai abrir. Como que tá aí agora a imagem? Deixa eu ver. Tá bom, né? E eu vou fechar aqui pra não pegar o... Pergunta se o pessoal tá ouvindo bem. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem, dá um alôzinho para a gente saber, né, como é que está o áudio nesse momento. Vai ter um pouquinho de diferença no caso do YouTube para o Face, né, porque a gente está usando dois equipamentos, então eu estou olhando para aquilo que está sendo transmitido no YouTube. Né, vai ter uma diferença porque está sendo no outro equipamento do lado, transmitido para o Face, então talvez assim vocês vejam que eu estou olhando para um outro lado diferente, né? Se eu olhar para cá, eu estou olhando para o Face, se eu olhar para cá, eu estou olhando para o equipamento do YouTube, então tem essa diferença, tá? Tá ouvindo legal então, Adriana? Está bem audível, tranquilo? Dá um alôzinho pra Cida, pra Lene. Pedro, tá beleza, né? Tá ok, obrigado. A Cris está aí também. Ok, ouvindo bem. Legal. Frente. O ideal era, amor. Falei aquela hora. Obrigado, Thaís. Falei aquela hora. O pessoal que está no Face, está me ouvindo bem? O pessoal está respondendo? Cida, Cacau. Cida, Cacau. Tô mandando oi. Beleza, Cida, Cacau. Lene. Obrigado, queridos. A Rosinha tá se divertindo aqui, gente. Vocês não têm noção, pai. Isso aqui é festa. Eu falei, ela deve ter feito o curso errado, não é possível. Eu deveria fazer tecnologia da informação, que para ela isso aqui é glória, né? É lógico que a Globo tá falindo, né? Mas se alguém quiser arrumar aí para trabalhar na Record, na SBT vai ser interessante, né? E ajeita para ela vai se divertir com isso, né? Porque para ela se diverte. É lógico, é bacana tudo isso, né? É novo pra gente, por mais que eu sou sincero dizer para vocês, eu nunca fui fã da tecnologia, né? E eu sempre dependi da Rosinha mesmo para fazer isso, ou de outros amigos, mas assim, para mim é legal, eu olho para isso e vejo como Deus tem sido bom com a nossa vida. A gente pode compartilhar, né, do estudo. Isso é muito bacana, né? Muito 10 mesmo. Alguns minutinhos mais aí a gente já começa. Se você tiver com a sua revista aí, já deixa ela aberta. Pode deixar aberta aí no primeiro texto, que é Gênesis capítulo 2. Eu vou dar toda a orientação ainda, vou falar sobre isso, né? E como que vai funcionar aqui. Uma coisa importante que eu queria falar, eu não sei se eu tenho lá na igreja revista ainda, de repente eu até tenho revistas lá,
E também aqueles que quiserem semanalmente tirar uma cópia, né, da revista para poder acompanhar, né, pode pegar a revista comigo lá em casa, né, ou de repente eu tiro a cópia para você, né, não sei se teria como entregar para você, ou você passar lá em casa pegar, eu vejo quanto fica, a gente conversa. Tudo isso aí é fácil, né, pelo menos para você ter a cópia. Tem algumas pessoas que não vão ter a revista em mãos, né, a Marta mesmo, uma Marta tinha falado isso, o próprio Pedro, né, também não tem, e seria legal vocês terem para poder acompanhar, até porque tem as leituras devocionais diárias, e isso seria muito importante para vocês também, caso queiram, né? A gente pode seguir falando aí no grupo da igreja depois e ver de que forma nós poderíamos fazer isso para ajudar os irmãos, né? Também aproveitar para falar aqui com vocês, né? A gente está aí, ontem eu entrei em contato com a Carla, que era aqui de Bauru, está em Cravinhos, ali perto de Ribeirão, para saber qual é o posicionamento da convenção com respeito às igrejas, né? Então eles disseram que estão acompanhando a ordem do governador, mas assim, eles desconhecem o fato dessa orientação que saiu no jornal da cidade e que a nossa prefeitura também tomou a posição, como eu já disse, a prefeitura tomou a posição correta, né? Mas há uma preocupação muito grande ainda das pessoas para ver o que vai acontecer nesse período, né? Então, assim, gostaria que, caso alguém perguntasse para vocês se a igreja de vocês está aberta, vocês pudessem dar uma informação bem coerente e completa também. Olha, nosso pastor optou por não abrir ainda, entendendo que nós temos várias pessoas do grupo de risco, temos várias pessoas que têm problema de pressão, de diabetes, temos muitas crianças, né? Então a gente ainda quer aguardar mais um pouquinho para poder tomar uma outra posição, né? Então, assim, se você pudesse dar essa resposta, novamente eu queria dizer, meus queridos, não tem nada de errado, a prefeitura e o pessoal da saúde, responsável pela saúde, tomou as decisões que eles estão acompanhando todo o tempo, que é as decisões pelo governo do estado, né? Então, na realidade, sim, a questão de não abrir é um cuidado nosso mesmo, é um cuidado meu, e que eu assumi a responsabilidade por conta da preocupação do número crescente de casos na nossa região, e ainda que esses casos estejam, assim, são pessoas que estão fazendo isolamento, estão se cuidando, se tratando, né? Nós tivemos uma morte em Ubirajara só, graças a Deus por isso, mas é algo que eu entendo que nesse momento nós precisamos ter um pouco de cautela. A gente vai acompanhar aí o que vai acontecer nesse próximo mês e as coisas evoluindo para melhor, né? A gente vai tomar uma outra posição de repente de abrir o tempo, de voltar às nossas atividades, né? Então a gente só gostaria que vocês pudessem estar repassando essas informações às pessoas que perguntarem para vocês se porventura o motivo da gente está fechado, né? Podem dizer que essa é uma posição que o pastor tomou e eu me responsabilizo por isso. Amém? 2 minutinhos aí, queridos, para a gente começar. Quem está aí já com a gente, dá um oizinho, dá um alô para a gente. Quem ainda não deu um alô, né? Quem já está aí, dá um alôzinho, né? Para informar a gente aí que a gente vai começar a nossa aula. Vanessa e Josi estão assistindo também. Vanessa e Josi estão no Face? Isso. Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem na paz. Que alegria ter vocês aqui na nossa sala. Dá para fechar agora? Acho que é mais eu que digo. Aí quando eu olhar ali é a Rosinha. Se eu olhar para trás aqui, eu são elas, auxiliares.
contagem regressiva. Poxa, que joia ter a família toda assistindo aí. Que bacana, cara, que legal. Fica aqui a responsabilidade, a preocupação da gente, se a gente vai conseguir aí corresponder à altura, né? A expectativa, né? A Rosinha, ela cria uma expectativa muito grande, né? Então, na realidade, a gente acha que vai estar no Jornal Nacional. Olha lá, ó. Oito horas, querido. Pontualmente a gente está aqui começando a nossa aula. A gente sempre vai abrir uns 10 minutos antes para poder fazer teste de equipamento e vai conversando com vocês. Mas eu quero começar a nossa reunião orando, pedindo a Deus que nos ajude nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo precioso que o Senhor nos dá agora. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas, e pedir ao Senhor que esteja conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos abençoando, direcionando nesse estudo. Para a gente é tudo muito novo, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem usado esses meios tecnológicos nesse momento para poder abençoar o Teu povo e a Tua igreja. Senhor Deus eterno, com cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja dando sabedoria e entendimento, que o Teu Espírito Santo esteja testificando no coração dos Teus servos, no meu também, meu Pai. Muito obrigado mais uma vez pela disposição da Rosinha, do Samuel, em preparar a nossa aula nesse formato e nos ajudar nesse momento. Muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando. É no nome santo do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Bom, a nossa revista, para aqueles que já faziam aula comigo, é essa aqui, ó, tá? É essa revista aqui, tá? Conflitos da Vida, ok? Então é essa revista que a gente tem e a gente já tinha começado, mas eu vou voltar desde a lição 1, porque tem outros irmãos que não fizeram. Não sei se nós vamos conseguir dar conta de dar toda a lição por conta do horário, né? Podem surgir perguntas, você pode fazer perguntas. Vitória, hello Vitória, você pode fazer as suas perguntas e a gente vai tentar responder isso da melhor maneira possível, ok? Então a gente vai trabalhar a hora que eu entender aqui com esse nosso amigo relógio que não vai dar para a gente completar e ficar muito pouco. Eu vou dividir a lição, né? Eu vou ver como tudo isso vai ficar aqui, ok? Então, a lição 1 é o sentido da vida. Então, para a gente falar dos conflitos, a gente precisa falar sobre o sentido da vida. E a nossa lição, ela tem um texto básico, ela tem um texto devocional e ela tem um versículo-chave. Eu vou ter que ler a maioria dos versículos que tem aqui, para a gente não ficar algo assim vazio, tá? Então, o primeiro texto que nós temos é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Você que não está acompanhando com a revista, então a gente vai sempre dar um tempinho para você localizar. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7 nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse é o relato da criação do homem. E não tem como a gente buscar o sentido da vida ou trabalhar uma lição sentido da vida se a gente não entender isso aqui. Então esse é o versículo-chave. Depois nós temos um texto devocional que é o Salmo 39, de 1 a 13. Salmo 39, de 1 a 13 é um salmo muito lindo. Eu aconselho você a ler. E o versículo-chave, que é Isaías 43, versículo 7.
todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então a gente já vê de bate-pronto, que o homem, independente da sua postura de buscar ou não a Deus, o homem foi criado por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, e Ele soprou na narina de cada um desses o fôlego da vida, né? Você saberá que ao entender a origem, o propósito e o sentido da vida, encontrará paz com Deus e viverá melhor. Então, a primeira coisa importante é entender o sentido da vida, porque cada uma das partes dessa lição, elas vão falar algo relevante para mim e para você, né, sobre o sentido da vida. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Então as pessoas gastam boa parte da sua vida buscando algo que dê significado e sentido a essa vida. Um jornalista britânico escreveu: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Por que eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E não foi. Deve haver um significado. Então, esse jornalista tem um questionamento que muitas pessoas têm, que eu acredito que nós, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos também, que era entender o porquê nós nascemos. Isso é tremendamente relevante, porque se você não sabe o propósito de você ter nascido, a sua vida fica vaga, porque aí você é alguém que está dando a todo tempo tiro para todo lado. Então é essencial que você saiba para que você foi criado. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Então entender o sentido da vida é algo bom, sim, é sadio, normal e tremendamente relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Freud disse: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, o autor dessa lição, ele pega os pensadores, ele coloca aqui os psicólogos, né? Os pensadores, como foi Freud, Jung, Adler, e ele coloca qual era o pensamento deles a respeito da vida, e eles colocam junto com eles Jesus. E o que Jesus está dizendo a respeito da vida das pessoas, né? Das pessoas que vão até ele. E diante disso, uma pergunta nos surge: qual o sentido da vida? Então, qual que é o sentido da vida? E é isso que nós vamos desvendar agora. Primeiro, o que é a vida? Então, para a gente entender o sentido da vida, nós precisamos saber o que é a vida. Primeiro, Rick Warren diz assim: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Então, se você quer descobrir para que uma coisa foi criada, o modo mais fácil de saber isso é você perguntar para aquele que criou, para o inventor. Assim é a nossa vida. Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. Então, o Rick Warren, ele escreve
no livro Uma Vida com Propósito, eu tenho esse livro, caso alguém queira ler, tá? Na página 19, que existem duas opções que são propostas para a gente descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação, que evidentemente é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Então as pessoas vão pela especulação. Especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. É fazer conjectura, suposição não baseadas em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Então aí você vai encontrar algumas pessoas tirando as suas conclusões da seguinte forma, da especulação: bom, nessa vida eu só sofri até hoje, então eu nasci para sofrer. Eu ouvi muitas vezes uma fala que ela dizia assim, uma pessoa dizia assim: quem nasceu para ser centavo nunca chegará a vintém. Então, para você que não sabe, essa era uma moeda antiga, né? O centavo você conhece, mas o vintém não. Então, é uma moeda antiga. E aí essa pessoa estava dizendo que quem nasceu para centavo nunca chegava a ser ou um vintém, ou vintém, que seria o inteiro, que o centavo era uma parte só. Mas na realidade a pessoa estava dizendo da própria vida, né? Eu nasci só para isso aqui. A minha vida não vai além disso, porque na minha vida é sempre aqui, tem sempre esse fator limitador. E isso não é uma verdade, porque essa é especulação baseada em fatos, alguns fatos reais, sim, mas há uma suposição de coisas que não sustentam para dizer, né, o que é a vida. Mas a melhor alternativa para o significado da vida não é a especulação, mas é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Então, se nós queremos saber o sentido da vida, nós precisamos perguntar isso para quem? Para Deus. Foi Ele que nos fez, foi Ele quem fez todas as pessoas. Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrarmos as respostas sobre o sentido da vida está no livro do autor da vida. Então, querido, a gente só vai entender o sentido da vida quando a gente for para a Bíblia. Quando a gente for ler, meditar e estudar, coisas que eu já falei para você em outros momentos, né? Então, é dessa forma que a gente precisa fazer. Então, nós estamos vendo aqui sobre o que é a vida, é o ponto 1, né? Tem 2 pontos essa lição. Dentro desse ponto 1, ele vai fazer o seguinte destaque: dentro do ponto o que é a vida, ele vai colocar o primeiro: a origem da vida é Deus. Então, relevante eu e você sabermos que a origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Então a Bíblia está afirmando que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus,
o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Eu vou até aí só porque isso é o que nos interessa do verso. O mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Então você vai ouvir muitas pessoas dizendo de Deus, falando do nome de Deus, até falando de Jesus Cristo que morreu na cruz. Mas isso não é conhecimento de Deus. Isso é parte do conhecimento. O conhecimento vai muito mais além. Então ele está dizendo, 1 Coríntios 1:21, que pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana, o homem não conhece a Deus. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão pura. O restante do versículo eu vou ler só para a gente ver como que Deus faz. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque para algumas pessoas a mensagem do Evangelho é loucura, ou talvez para o mundo a mensagem do Evangelho é loucura, mas Deus está salvando as pessoas por isso aqui, e não pela razão, é pela palavra, e não pela razão. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. O Rick Warren também fala isso no seu livro, tá? Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo asseverou que é o próprio Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está lá em Atos, capítulo 17 e 25. O apóstolo Paulo está dizendo isso para as pessoas ali, os religiosos de Atenas, que é Deus, o nosso Deus, o Deus soberano, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, nós já vamos vendo que a origem da vida de fato é Deus. Há outros tantos versos que vão falar isso. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus. É Gênesis 1:1. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Em todas as versões está dessa forma. No princípio Deus. Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. É o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente começa com quem? Deus. Então, se lá em Gênesis é Deus, no início Deus, no início aqui do Novo Testamento é a mesma coisa. É Deus indo à procura do homem através de Jesus. Não foi o homem que clamou. Não foi. No final do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta desta forma: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse 22:13. Ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Então lá ele começa no Gênesis, no Apocalipse ele termina. Eu sou o Alfa, o início, Gênesis, e o Ômega, o fim, Apocalipse. É nessa proporção em que Deus está. Abre a sua Bíblia em Isaías 46. Isaías capítulo 46. Marta chegou aí. Cido. Boa noite, meus queridos. Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro,
eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus, Ele é o centro da vida. Então, a origem da vida está com Deus. Quer sejam esses homens que estejam buscando e vivendo para Ele, quer esses homens estejam não se importando com Ele, quer esses homens estejam indo contra Ele, Ele permanece. A vida está nele. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram-lhe: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, e quando elas chegaram lá e não encontraram, o anjo perguntou para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Não tem razão dele estar aqui. Agora presta atenção nisso. Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas a resposta para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Então, às vezes as pessoas estão procurando Deus, mas estão procurando aonde? Nos lugares errados. Em vez de procurar na Bíblia, procuram nos livros de autoajuda, na sabedoria popular, nas tradições humanas. Então, um tanto complicado isso. Mas nós vimos aí, dentro do que é a vida, nós vimos a origem da vida é Deus. Então, já sabemos que a vida está firmada em Deus. 2. O propósito da vida é a glória de Deus. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou. Então, se nós já sabemos quem nos criou, nós precisamos saber agora para que Ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Então você não pode dizer por você mesmo, pelas suas convicções, pela sua vontade própria, para que você foi criado. Porque se você foi criado por Deus, quem pode dizer isso para você é Ele. O profeta Isaías, ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos. Olha o que ele diz: os que criei para a minha glória. Está em Isaías 43:7 e também Isaías 43:21. Então Deus diz isso para Isaías: os que criei para a minha glória. Então Deus nos criou para a glória dele. Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. É Colossenses 1,16, porque por meio dele e para ele são todas as coisas, todas. E aos romanos prevalece o mesmo ensino, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isso está lá em Romanos 11:36. Então, a nossa vida precisa em todos os sentidos ser para a glória de Deus. Se você lembrar, no domingo, retrasado, e também no passado, nós falamos sobre conversão. E quando a gente fala sobre o processo de conversão, nós falamos que nós estávamos indo por uma direção, por um caminho mau, e nós viramos, porque converter é virar a direção, é mudar a direção, e agora vamos num caminho na direção de Deus. E eu disse várias vezes que a minha vida e a sua vida precisam em tudo, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos afazeres diários, em tudo na nossa vida. A nossa vida precisa ir na direção de Deus
e caminhar sobre essa direção dele. Tudo precisa ser assim, porque a nossa vida precisa ser exatamente o que o texto está nos dizendo agora. A nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Imagine que você vai promover um evento. Esse exemplo aqui eu gostei dele, mas ele é um evento humano, então a gente precisa saber separar as coisas, senão a gente tem uma interpretação errada de Deus, por mais que ele explique. Eu quero dizer isso para vocês, que é um exemplo humano. Imagine que você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Então, você vai fazer um evento, porque você quer que a glória seja para você, tá? Exaltar-se a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples. Fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Então, nesse evento, o centro todo é voltado para você. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para você mesmo, para si mesmo. E aí, no final, todos fiquem em pé e aplaudam você. Então, ou seja, você é o centro. A glória foi toda para você. Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você. O foco não são as outras pessoas. É Ele. É Ele quem cria. Se a gente vê a criação é um verdadeiro espetáculo. Fantástico. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? É aqui que eu falo. Porque eu e você, como seres humanos, nós queremos a glória porque nós somos o quê? Tremendamente egoístas. Eu quero ser o centro das atenções. Como é que Deus consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito. Você se esqueceu? Só Ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter um amor ilimitado. Então eu penso da seguinte forma quando eu leio isso aqui, que na realidade todas as coisas precisam convergir para Deus. Elas precisam dar glória para Deus. Só que enquanto num aspecto humano tem o egoísmo, eu quero os holofotes e as luzes para mim, no plano divino tem uma coisa chamada amor. Porque eu não posso olhar simplesmente que as coisas vão dar glória para Deus e acabou, não. Então eu preciso olhar também que o homem estava junto com Deus, o homem não quis andar com Deus, o homem passou a ser pecador, não consegue buscar a Deus sozinho, não conseguiu cumprir os mandamentos, não conseguiu fazer isso, e foi preciso que Deus mandasse o seu filho por amor a esse homem perdido, para que esse homem encontrasse o caminho novamente através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se você quer ir a Deus, se você quer se relacionar com Deus, você precisa ir por Jesus, mas Jesus passa os sofrimentos da cruz por mim e por você, e isso tudo porque Deus nos amou. Então não é que Deus é egoísta, é que Ele espera que a salvação dele na sua vida seja reconhecida de uma forma tão especial como o maior bem da sua vida, que o seu maior desejo, ainda que você não possa pagar, eu e você não podemos fazer nada que possa compensar o que Deus fez por nós, a gente possa viver uma vida que renda glória para Ele. E qual é o objetivo de que essa vida renda glória para Ele? Que as outras pessoas olhem e possam glorificá-lo também. É isso. É dessa forma que a gente tem que pensar isso aí. Aí tem um texto em Isaías 57:15 que eu quero deixar para vocês darem uma meditada lá também, tá? Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está em Romanos 8:28. Vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, que é o versículo seguinte, Romanos 8:29. O propósito da vida não é a chamada realização pessoal,
ou a sua felicidade é muito maior. Então, quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é o bem-estar no sentido que tudo vai estar certinho como eu e você queremos, mas é para a pessoa de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, é a formação de Cristo. Todas as coisas estão cooperando para que Cristo seja formado aqui no nosso interior, porque se Cristo estiver formado no nosso interior, as coisas vão bem. A gente sabe o que pedir, a gente sabe como viver, nós sabemos como nos comportar, o que falar, o que não falar, o que pensar, o que não pensar. São coisas nesse sentido. Então a gente consegue entender. Então o propósito de Deus com a minha vida e com a sua vida é que ela seja para a glória de Deus, que ela seja para a glória dele. E quando eu olho para isso, meu irmão, é o que eu falei, eu não vejo um Deus egoísta. É que quando a gente consegue viver Cristo como centro da nossa vida, quando nós conseguimos viver de forma integral o nosso relacionamento com Deus, nós saímos desse egoísmo humano, de que tudo tem que ser certinho, que tudo tem que dar certo, as coisas têm que caminhar conforme Deus quer. E haverá momentos difíceis na nossa vida, e haverá momentos fáceis. Mas a nossa vida não está aqui, a nossa vida está centrada nos céus. Nós vamos tratar de um dos conflitos nesse sentido. Mas nós já aprendemos duas coisas: o que é a vida, que a vida está centrada em Deus e Ele é o autor da vida. Depois nós aprendemos que o propósito da vida é a glória de Deus. A minha vida, em qualquer aspecto, familiar, na minha relação com os meus irmãos na igreja, com os meus amigos, na minha relação de trabalho, na minha vida social, escolar, ela precisa ser para a glória de Deus. Então nós temos uma aplicaçãozinha aqui. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Rick Warren fala isso. Então, enquanto você não compreender que você foi feito por Deus e para Deus, a vida não faz sentido. Quando Deus criou você, primeiramente Ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. Então, quando Deus criou você, Ele pensou nele. É lógico que você se desenvolvesse e da forma como você se desenvolvesse, a sua vida fosse para a glória dele. Terceiro, o sentido da vida é paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, está lá em Isaías 59:2, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com o seu Criador. É tão interessante a gente pensar isso, porque o que acontece lá no Jardim do Éden, o homem ele se separa de Deus quando ele faz uma escolha, né? Então ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolhe desobedecer, e ele escolhe andar com as suas próprias pernas. E ali há uma cisão, há um corte, porque Deus lança o homem para fora do jardim, sentencia ele, a mulher e a serpente, e ele vai fora do jardim. E aí, só na geração de Sete que você vai ver novamente um dos filhos de Adão, que é Sete, começar a invocar o nome do Senhor, a invocar. E aí nós vamos vendo que o homem está separado de Deus. E essa relação, de fato, por mais que a gente olhe todo o Antigo Testamento, esse mover de Deus
e é sempre de Deus para com o homem. De fato, essa relação só se torna plena agora em Cristo Jesus, porque Ele mesmo diz que Ele é a nova aliança, Ele faz o sangue dele, a nova aliança. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, está lá em 2 Coríntios 5,19, em Cristo, tá? Deus estava reconciliando o mundo com Ele. Está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. Então, o que eu já tinha falado para você, em Cristo, Deus está fazendo a reconciliação, está trazendo o homem que era inimigo, agora o homem vai passar a ser o que? Amigo. É muito lindo quando Jesus diz, já não somos servos, mas temos chamados de amigos. É muito lindo a gente olhar nos evangelhos e ver isso. O Deus que está buscando ao homem, está buscando restabelecer a relação que ele não quebrou, que o homem quebrou. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condição de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. Olha que coisa linda, a paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condição de receber todo o favor e as bênçãos de Deus. Se você quer ser abençoado, não é por conta das suas orações que você vai fazer, mas é por conta da relação que você vive com Deus. As promessas da palavra de Deus são para seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. É Romanos capítulo 5, o versículo 1. Aqui vai a famosa frase de Agostinho: tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Isso é uma verdade, queridos. Agostinho falou isso, né? Que nós vivemos inquieto enquanto nós não repousamos em Deus. Então, é algo fantástico mesmo quando a gente pensa que nós precisamos ter a paz. O próprio Senhor Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então existe uma paz no mundo que todo mundo conhece, mas a paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. A Bíblia afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz, ela é algo que vem sempre de Deus. Então a paz ela nunca vai vir de nós mesmos, né? Ela vem de Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3 declara: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que lindo. Percebeu como a paz está relacionada à confiança em Deus, ou seja, a viver em Deus, a depositar a sua vida em Deus. Isso está ligado à conversão, direção de Deus. Aos Efésios, Paulo diz que Cristo é a nossa paz, Ele fez a paz, Ele evangelizou a paz. Está lá em Efésios capítulo 2, 14, 15 e 17. E em João 14, 27, Jesus falou sobre a minha paz. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Então, enquanto não tiver paz com Deus, o homem não vai ter paz consigo mesmo e nem com o próximo. É a palavra. Então, queridos, nós temos aqui, do primeiro ponto, que é o que é a vida, nós já vimos o que é a vida, nós aprendemos a origem da vida, que é Deus, nós aprendemos que o propósito da vida é a glória de Deus, ou seja, a nossa vida está em Deus, foi criada por Deus, nós fomos criados para dar glória a Ele, ou seja,
refletir Ele no mundo onde nós estamos vivendo e a nossa vida ser para agradá-lo, tá? E o sentido da vida é paz com Deus, porque o homem estava separado de Deus, inimigo de Deus, automaticamente se tornou inimigo de si mesmo, porque que o homem não se entende, e se tornou inimigo dos homens, porque uns dos outros, é o mundo que nós estamos vendo, o mundo caído que nós estamos vendo. Nós vamos parar na lição aqui, o ponto seguinte para você que está com a revista, é o ponto 2, que é porque Deus criou o homem, que nós vamos ver na próxima semana, ok? Eu quero abrir para alguma pergunta, eu não vi nenhuma pergunta sendo colocada aqui, né? Também acabei não abrindo espaço aqui, porque para a gente está tudo novo, né? Mas tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer a respeito do estudo? Não sei tudo, se não souber, nenhum problema de dizer para vocês, não sei, vou procurar a resposta, tá? Mas de repente a gente sabe a resposta. Tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Pessoal do YouTube, eu consigo ver a pergunta aqui. Agora do Face, aí os meus auxiliares aqui, o pessoal da rede transmissora de televisão SP, né, que é a nossa rede SP de transmissão de TV. Não é pirata, pelo amor de Deus, porque nós estamos transmitindo pelos meios legais, né? E não sei se vai mudar para a rede de transmissão Batista SP, como é que vai ser, não sei. É brincadeira, meus queridos, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para poder fazer. Não entendi a sua pergunta, Vitória. Bem claro, Pedro. Obrigado, querido. Adriano disse que está tudo certo por enquanto. Adriano, você já fez aula, né? Já sabe, está tudo anotadinho aí. Alguma pergunta, Rosinha? Nenhuma? Queridos, ok. Também quero deixar vocês à vontade, caso queiram me mandar pergunta no meu WhatsApp, né, para mim, no privado, não sei se é no grupo da igreja. Se vocês sentirem à vontade para perguntar para a Rosinha, ela tem condições de explicar, se não explicar. E, enfim, a gente pode. Deixa eu só ver o que a Thaís está colocando aqui. Temos uma pessoa muito próxima que está angustiada e sofrendo sem paz. Como dizer a ela que a vida dela tem um propósito de glorificar a Deus? Legal. Olha, Thaís, a primeira coisa importante que eu vejo quando as pessoas não têm paz, né, é a gente ir até essa pessoa em oração, né, porque a gente não pode encher a pessoa de algo que no momento não é aquilo que ela está precisando. Então, o primeiro passo que eu digo para você é orar junto com a pessoa, né? Então a gente vai, a gente ora junto. O segundo passo é a gente começar a dar aquilo que a gente chama do beabá da palavra, né? É mostrar textos aleatórios, né? O próprio texto que Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, né? Tem outros textos, eu gosto muito de João, capítulo 10, versículo 28 a 30. Esse texto diz que nós estamos nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus, e dessas mãos ninguém pode nos arrebatar. Eu já usei esse texto para ir orar com pessoas que estavam nessa condição. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é ir. Agora, a gente precisa também entender qual é o motivo da angústia que a pessoa está sofrendo, né? Eu sei que aqui a gente não tem como fazer isso, né? Mas se você quiser de repente me chamar no privado, me pedir uma outra orientação, eu posso orientar você. Mas de primeiro momento seria isso, o beabá da palavra, no sentido de levar palavras de conforto, né? Para depois a gente entrar, porque se a gente chega com algo um pouco mais pesado, né? Se a gente, em vez de dar leite, a gente der a feijoada e a gente mata a pessoa,
né? Então é um cuidado que a gente tem, tá? Não sei se eu te esclareci, mas pode me chamar se precisar, estou à disposição, como todos os demais também. Ciro, tá tudo certo? Marta, gostou do estudo? Legal, que joia, que bom, fico feliz, né? Como eu falei, se você quiser uma cópia da revista, dá um alô, a gente providencia. Ah, Mariana Correia, ei Mariana, minha filha querida, você é minha fã, muito bem explicado. A Júlia deve estar lá também, né? Thaís. Tranquilo, Thaís, estou à disposição, filha. Ok, amados. Então é isso. E eu queria saber se nesse momento a gente ainda tem uns 15 minutinhos, caso vocês queiram compartilhar algum pedido de oração, né, para a gente poder fechar esse tempo aqui orando com todos vocês, tá? Ok, Marta, mas mesmo assim, se quiser pegar a cópia da revista, pode pegar, mas você pode assistir sim, fica à vontade. Vai ficar gravado, a Rosinha está dizendo que vai ficar gravado, tá? Então vai sim. Ok, eu vou providenciar a cópia, você me dá um alôzinho se quiser pegar amanhã. Amém? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Sinta-se à vontade para colocar o pedido aí. A Adriana está pedindo oração para uma senhora, Terezinha, passou por uma cirurgia. Ok. Pedro, quer uma cópia, Pedro? Beleza, eu providencio também. Manda o zap para mim, Pedro, para eu não esquecer. Marta também, no privado. Então a Adriana está pedindo pela Terezinha. O Cacau está pedindo pela cunhada dele, pela Raquel. A Cris está pedindo pela Sueli, Cris, sua tia. Sim. A Marta está pedindo oração pela família, conversão e trabalho. Obrigado, Ivonete, pelo carinho de sempre, querida. Sinto a tua falta de fazer as perguntas e as considerações que você faz em sala, viu? Você é muito querida. Ah, tá fazendo hemodiálise, Paula. Aqui, ó. Ok. Ciro está pedindo pela irmã dele, pela Cida. Vanessa está fazendo um pedido. Pessoal que está mandando Pela dona Cida. pelo Face, o pessoal, a Rosinha e o Samuel vão me avisando. Pela dona Cida, pela irmã Cida, mãe do Ricardo. Eu quero pedir pela vida da dona Cleusa também, está com bastante dor no joelho. Thaís está pedindo oração pela nossa nação, pela nossa cidade, região, verdade, essa questão do Covid ainda, a gente está tudo muito incerto, né? Pedir graça, pedir que abençoe as autoridades, isso é muito importante. Maria, mãe da Lene. Saúde. Pela saúde da Dona Maria, mãe da Lene, avó Maria. Yes. A Elaine está pedindo aqui por um jovem chamado Leonardo, que sofreu um acidente grave. Poxa, Elaine. A Cida está pedindo pela vida do João, saúde e espiritual. A Cida está pedindo pelo João, grande João. Amém. Quem mais? Só, por enquanto. Vocês estão assistindo. Mais alguém? Eu quero pedir pelo nosso estudo aqui também, que Deus nos capacite. Queridos, estamos abertos a todo tipo de questionamento, críticas. Sintam-se à vontade para poder falar, para aquilo que não achou legal, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, né? E a gente está do lado de cá, vocês estão aí desse lado, e a gente quer poder, nesse tempo de dificuldades, fazer o melhor.
Eu tenho que agradecer muito aqui a Rosinha e o Samuel, peço a Deus pela vida deles, porque estão sempre com a gente, a Vi também, a família deles ali com o Ministério de Louvor. E eu só tenho que agradecer, mas eu tenho que agradecer muito à igreja, a cada um de vocês, irmãos, que tem orado, né, e tem sido bênção. Quero lembrar aqui também, pedir oração pela ação Repartindo o Pão, que vai acontecer sábado, agora, né, orar para que os irmãos que vão estar à frente, que Deus os abençoe. Esses irmãos têm sido muito bênção mesmo, Deus tem plantado esse ministério no coração deles. Meus irmãos, esse mês Deus fez tantos milagres. Abençoou um irmão lá que recebeu 9 cestas. Veio cesta, o Ricardo falou, vamos 22 cestas. Em nenhum momento na história da nossa igreja nós fizemos isso, nós conseguimos isso. Isso é milagre, isso é coisa de Deus, um Deus bom, né? Então, a gente quer pedir, né, por essas famílias. A Thaís está colocando aqui, conversão da nossa família, pelas pessoas que estão necessitando de uma transformação de vida, passando por dias maus, e pelo fortalecimento do nosso pastor. Obrigado, Thaís. Muito obrigado, querida. Eu sei que vocês estão sempre lembrando, toda a igreja. Meus irmãos, eu só estou de pé porque vocês têm orado por mim. Eu não tenho muita disso. E nunca deixei de dizer isso para vocês. Vocês são bênçãos. Encerramento da campanha na sexta. Ah, vai ser encerramento? Encerramento da campanha de missões, é isso? Isso. Sexta-feira nós vamos ter encerramento da campanha de missões, campanha de Salgado com sucesso. Obrigado às irmãs envolvidas, trabalharam muito, bênção, vocês são bênção, o ministério abençoado, Deus levantou vocês, continuem firmes, queridos. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso em que eu não consigo ouvir a voz das minhas ovelhas como eu gostaria de ouvir. Mas aqui no íntimo do meu coração, eu consigo ouvir a voz de cada uma delas. Amém. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem me dado o privilégio de pastorear esse rebanho. Um rebanho especial, querido, amável, de pessoas singulares, especiais, e que com certeza tem marcado a minha vida e abençoado a minha vida, através da vida deles, do carinho, do amor, da oração, da doação. Ó Deus, eu só tenho que te louvar. Amém. Agora, meu Pai, em nome de Jesus, nesse tempo de dificuldades, ó Deus, em que nós temos esse privilégio ainda de levar a Tua palavra e esse estudo, queira abençoar a vida desses Teus servos. Amém. Cada um desses lares, ó Deus eterno, em que foi pedido oração, cada uma dessas pessoas que foram pedindo oração, alcança com a Tua mão de poder e graça a vida de cada uma dessas pessoas, porque o Senhor é amor, o Senhor ama o ser humano, o Senhor ama as pessoas, independente se elas são pecadoras. O Senhor pode não concordar ou até detestar o pecado que nós praticamos, mas o Senhor nos ama com um amor sem igual. E o Teu amor nos constrange mesmo. Ó Deus, alcança essas vidas. Sejam elas, ó Deus eterno, ovelhas do Teu aprisco. Sejam elas ovelhas que ainda não se chegaram ao Senhor e que precisam chegar até o Senhor. Que a Tua boa mão abençoe a cada um desses pedidos. E entre, por favor, meu Deus, com cura, com restauração, com libertação, abre portas. Meu Deus, em nome de Jesus, traz alegria, traz o refrigério, traz paz a essa pessoa que a Thaís aqui falou. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, porque cremos que o Senhor é um Deus muito bom, querido, é um Deus muito poderoso, é um Deus que tem um cuidado especial com a nossa vida. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa os projetos, os sonhos. Ó Deus, abençoa cada lar, ó Deus eterno, que se abriu hoje para a Tua palavra chegar lá, dessa forma. Abençoa os lares que não puderam receber a Tua palavra nessa noite, que de uma forma sobrenatural a Tua palavra chegue de outras formas até os Teus servos, os abençoando, ó Deus eterno, trazendo todo o ministrado do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós.
Ó Deus, o Senhor é o dono da vida. A nossa vida é para a sua glória. Amém. E o que nós mais desejamos é ter paz com o Senhor por meio de Cristo Jesus. Porque quando nós temos paz, ó Deus, com o Senhor, nós estamos em paz com a nossa própria vida. E nós estamos em paz com aqueles que estão à nossa volta. Amém. Ó Deus, nós te entregamos essa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só dar uma luzinha, tá bom? Pode me chamar no privado. Se sentir na liberdade, quiser chamar a Rosinha, fique à vontade para falar com ela, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.